convidamos agora o senhor Mário Augusto Coelho, diretor de Assuntos Internacionais da ABBM, para a sua apresentação. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar um pouco sobre biogás e biometano, que tem um papel essencial nessa transição energética, né? Então, vamos abordar aspectos que motivam a participação maior de biogás e biometano, tanto na matriz elétrica como na matriz energética brasileira. Eu sou engenheiro agrônomo, morei 10 anos na Alemanha, onde tive todo um aprendizado na área de energia renovável, focada em biogás. Morei em Göttingen, fiz uma especialização na Universidade de Göttingen em economia social, focada na agricultura. Ao retornar ao Brasil, eu fundei a Ecoterra Bio, onde eu trabalho desde 2001, questões relacionadas a energias renováveis. Trabalhei com projetos de eólico, biogás, sendo que a partir de 2010, focado mais em biogás. 2013, fundei, juntamente com mais pessoas, a Associação Brasileira de Biogás e Biometano, e Metano, da qual fui o primeiro presidente, e atualmente sou o diretor de Assuntos Internacionais. Tenho uma empresa chamada Ecoterra Bio, que é associada à Eco Erneuerbare Energie da Alemanha. Nós fazemos projetos turnkey de biogás e biometano. Bom, então vamos iniciar falando sobre o biogás e o biometano na transição energética. E o primeiro aspecto importante com relação a isso é saber a definição ou o que está relacionado com essa transição energética, cujo objetivo é a substituição de fontes fósseis e nuclear por energias renováveis. Então, vamos tentar ver o que aconteceu, né? Porque esse é um processo que vem desde 1990, quando depois, na Rio 91, foi dado início às conversações internacionais para a redução, com o objetivo de reduzir as emissões no mundo inteiro. Então, com essa preocupação, o Wagner Friedrich, que é membro científico emérito, né, da Sociedade Max Planck de Berlim, realizou um trabalho sobre as características de fornecimento de energia com fontes intermitentes, para entender o que acontece ou aconteceu na Alemanha de 1990 até os dias de hoje, né? Um trabalho realizado de 2012 a 2016, e cuja conclusão foi que não houve uma transição energética, não houve essa substituição das fontes fósseis, mas sim a certeza de que essas renováveis que entraram na matriz elétrica alemã foram apenas um suplemento ao suprimento de combustíveis fósseis, ou seja, não se conseguiu retirar essas fontes fósseis e, ao mesmo tempo, encareceu a questão do custo dessa energia. Então, o que dá para se tirar disso é que renovável não quer dizer que seja sustentável, né? Então, da onde surgiu, né, então, essas conclusões, né, o porquê dessa conclusão? A gente pode ver aqui que em 1990 até 2000 quase dobrou a capacidade instalada de eólico e solar. De 2000 a 2009, a mesma coisa, quase triplicou em 10 anos a geração de energia a partir de solar e eólico. Era em torno de 96 terawatts-hora por ano em 2009, e em 2017 já representava 216 terawatt-hora. Um aumento mais que o dobro, né, passando para uma capacidade instalada de 106 gigawatts. Mas o que aconteceu com a redução das emissões de CO2? Praticamente nada. Aqui a gente tem uma curva que de 1990 até 2009 houve uma pequena redução em função deles terem utilizado mais o gás natural nesse período,
né, aumentando, né, a queima de gás natural, e de 2009 a 2017, praticamente as emissões se estabilizaram. E o mesmo devido ao fato do aumento da eólica e solar na matriz elétrica, não teve nenhum impacto na redução das emissões. Vocês vejam que 2009 foi de 745 milhões de toneladas de CO2, e em 2017, 747 milhões. E o que acontece no Brasil, né? A gente percebe que de 1990 a 2016, dobrou as emissões referentes a toneladas de CO2 no setor de energia, passando de 192 milhões para 423 milhões de toneladas de CO2. E na matriz energética, o consumo foi de 138 milhões de toneladas equivalentes de petróleo em 1990, e mais que duplicou, né? Então, para 2016, uma queima de 276 milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Em 1990, né, a oferta interna de energia, nós tínhamos 52% de participação das fontes fósseis. Em 2016, já passa a ser 57%. Então, existe até um aumento da participação das fontes fósseis na nossa oferta de energia. Sendo que o gás natural passou, né, do aumento das emissões ocasionadas pelo gás natural, passou de 3% em 1990 para 17% do total das emissões de CO2 equivalentes que o Brasil possui, originadas pelo gás natural. E o Brasil possui um aspecto diferente do restante do mundo, onde as maiores emissões são ocasionadas pelo setor de transporte, que em 2015 foi responsável por 44%, e o setor de energia elétrica apenas 20%. No restante do mundo é praticamente o contrário, né? Esses 40 e poucos por cento são devidos ao setor de energia elétrica e transporte em torno de 20%. Na Alemanha, o setor elétrico ele tem um percentual muito maior, né? Vocês vejam que o setor de energia aqui é responsável por 90% das emissões de CO2, né? E um aspecto interessante, a agricultura, somente 0,37%. Então, o que acontece no Brasil, né? O grande problema nosso é não ter mais como investir em energias que antes eram energias de base, como as hidrelétricas, que estabilizavam a rede, né, através do sistema interligado nacional, mas hoje, praticamente todas as últimas hidrelétricas que foram construídas foram feitas a fio d'água. E, além do que, nós temos um problema climático bastante preocupante agora, em 2021, onde os reservatórios no Sudeste estão com 34% só de capacidade aí armazenada, né? Então, o Brasil não tem mais como investir em hidrelétricas, porque 70% do potencial está em cima da região amazônica. O que acontece com o último grande investimento lá no Pará, né? O Belo Monte, com uma capacidade instalada de 11 gigas, tinha uma previsão de uma eficiência em torno de 40%, ou seja, a média de geração era para ser 4.571. Só que isso não acontece em função de, durante 6 meses do ano, não haver disponibilidade de água suficiente para a geração. Ou seja, em 2020, durante 6 meses, a eficiência foi de 5,86% somente. Vocês vejam aqui, de julho a dezembro, praticamente nada de geração. Então, fica inviável investir em hidrelétricas na Amazônia. Então, o Brasil precisa achar outra solução, e uma das soluções é a utilização ou dar um foco maior na geração distribuída, onde o biogás possui uma eficiência de 92% a 95%, enquanto que a solar apresenta uma eficiência de 11% a 25%. E vocês vejam aqui, já no primeiro slide, lá no segundo slide, eu coloquei, né, uma figurinha
na Alemanha, aonde mostra um modelo de geração ou de energias renováveis na matriz elétrica, onde não aparece o biogás. No Brasil também não aparece o biogás, e na geração distribuída, né, só se fala em solar, porque o eólico ela não é GD, né, ela está na linha de transmissão. E sendo também os sistemas solares, né, os maiores investimentos de grande estão nas linhas de transmissão. Mas se for falado em geração distribuída e entrar na questão solar e eólico, a gente apresenta alguns aspectos aqui, né, que o grande problema da solar em relação ao biogás, né, por exemplo, com investimentos no agronegócio para geração, para a possibilidade de fazer irrigação ou qualquer outro investimento de beneficiamento, né, do que é produzido pelo agronegócio. Se a gente visualizar esse exemplo hipotético aqui, onde 5 agroindústrias decidam investir em energia renovável, né, para autoconsumo de 3,66 mega. Se optarem pelo biogás, é possível essas 5 agroindústrias investirem em 5 plantas de biogás de 4 mega cada uma. Né? No caso da solar, para mesmo consumo médio, eles teriam que investir em 5 plantas de 18,3 mega, se a eficiência da solar nesse local fosse de 20%. Se for menor a eficiência, a capacidade instalada tem que ser maior para eles terem como consumir, né, ao menos no papel, aquela quantidade de energia pretendida. Mas qual o impacto sobre a rede de distribuição? Se a rede de distribuição nessa área rural tiver capacidade, né, para circular 40 mega, no investimento em biogás ainda vão sobrar 20 mega para circular nessa rede, ou seja, é possível colocar 20 mega na rede, né, para circular e não vai haver prejuízo nenhum. Tanto é que a energia de biogás ela é de base, é densa, ela é firme, né? E no sistema onde fosse colocado energia solar, haveria um impacto da intermitência, né? Sendo que durante o dia, para ter aquela média pretendida, vão ser colocados na rede aqui 91,5 mega, ou seja, de 50 para 91 seriam perdidos 41,5 megas por dia na rede, em função da solar precisar mais capacidade instalada para gerar uma energia média durante o ano aí que satisfaça o investimento. Então, no máximo, a solar ela pode ser conectada à rede conforme for a sua eficiência. Então, se a eficiência for de 20%, no máximo 20% dessa rede ela vai poder investir. E o custo de implantação das plantas de biogás por megawatt médio gerado fica em torno de 8 a 14 milhões, e a solar para grandes projetos de 17 a 22 milhões de reais por megawatt médio, e projetos pequenos de 22 a 30 milhões. Isso pode variar de acordo com o projeto, mas são valores assim que até agora foram registrados, né? Então, o custo, né, por megawatt gerado do biogás é muito mais econômico. Aqui o grande problema, né, agora a falta de linhas trava investimentos no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul isso já aconteceu, né? Faz 3, 4 anos que o Rio Grande do Sul não consegue mais participar de leilões de eólica por essa questão de ocupar muito espaço na rede, né? Então precisa uma linha de transmissão muito mais robusta, 3 vezes maior capacidade. Na solar tem que ser 5 vezes maior capacidade para poder escoar, como no exemplo hipotético anterior mencionado. Aqui a questão da localização, né? Também o problema da distribuição da geração eólica, ela é muito concentrada no litoral, sendo que o potencial maior no Brasil é no sul e no nordeste. Então, existe um problema de escoar essa energia, né? Então, isso é um aspecto. Outro aspecto positivo da questão do biogás, e esse aqui é um estudo que foi feito na Alemanha em função do efeito econômico das energias renováveis, né? Em 2020,
houve 11 bilhões de investimentos em fontes renováveis, e o impulso econômico ele é mostrado nessa diagrama de pizza aqui. Então, 4% desse 11 bilhões, né, foram investidos em energia elétrica e biomassa, que representam uma energia circular, uma economia circular, onde giram 25% desses 18,2 bilhões de euros que giram ao redor dessas fontes de energia, 25% foi ocasionado por esses 4% de investimento no ano anterior. E vejam que aqui, em função, o biocombustível aqui não aparece como investimento significativo, mas representa 19%. Então, juntos, biocombustível e biomassa representam 44% de todo o dinheiro que gira em torno das renováveis. E vocês vejam que a representação, né, dos investimentos são maior eólico e maior fotovoltaico, mas economicamente o biogás, a biomassa dá um retorno muito maior. E aqui só para mostrar o valor da biomassa, né, com apenas 10 GB, a biomassa produz a mesma quantidade de energia que a energia solar, de 53 gigas de capacidade instalada, e a metade do que produz o eólico, com 54 gigas. Então, esse é um aspecto interessante. Com relação ao potencial de metano para a agricultura, o biometano, a partir de milho, produz mais que o etanol para a cana. Aqui estão os dados de produtividade por hectare, né, e o quanto rodaria um carro, né, com 1 hectare plantado de milho em relação a 1 hectare de etanol, de cana para etanol. A mesma coisa acontece com o etanol a partir de cereais, né, o biometano também a partir de cereais produz mais por hectare de energia, e também o etanol a partir do milho, né, comparando, né, a silagem de milho com a produção de grãos para etanol. Aqui a vantagem é de 4 vezes mais energia por hectare, então um potencial enorme para o agronegócio. E comparando o carro elétrico com o carro a biometano, onde o consumo médio aí dos carros elétricos fica em torno de 0,3 kW, né, por quilômetro, o carro elétrico tem um problema grave, que a gente vai falar rapidamente depois ali, que é a questão dos abastecimentos. Se o biometano fosse vendido a 3,50, nós teríamos um gasto por quilômetro rodado de 0,269 centavos por quilômetro. No Rio Grande do Sul, pegando dados da minha conta de luz aqui, o custo, né, se eu fosse abastecer o carro elétrico na tomada durante a noite por mais de 9 horas, eu teria um custo por quilômetro rodado maior do que com biometano a 13,50, ou seja, de 27,274 centavos por quilômetro. Então, vocês vejam que a vantagem para o carro a biometano é grande. O que acontece se a gente entrar nesse mercado de carros elétricos? O Elon Musk falou que tem que dobrar a capacidade de fornecimento de energia, mas eu acredito que tenha que triplicar, porque por causa da segurança da matriz elétrica, né? Então, além do carro elétrico ser mais caro, quase o dobro de preço do carro a biometano, porque basta fazer a conversão para carro a biometano, você tem que comprar talvez um carregador rápido para colocar em casa. Isso aí seriam mais 1.000 euros, 6,7 mil reais a mais. E se a gente vê o aspecto da questão do mercado de carros, a média, né, da frota brasileira nunca foi tão velha. Hoje a média está em torno de 10 anos. Então, como é que ainda comprar carregador, né? Como é que estabelecer um mercado que se sabe que o poder de aquisição, né, brasileiro não é tão alto assim? E outro aspecto que contrapõe ou que é negativo para o carro elétrico é que ele tem, no somatório das emissões, mais emissões do que o próprio carro a diesel. O que emite menos emissões é o biometano, e também não possui particulado, né?
Então, se a gente for ver aqui, ó, quanto consomem por hora 100 carros carregando ao mesmo tempo com um carregador de 50 kW? Ele vai consumir, em 20 minutos, 5 megawatts-hora por hora, que é equivalente ao consumo médio de quase 20 mil residências brasileiras, né? Então, vocês vejam, né, numa cidade de 100 mil habitantes, o quanto isso impacta. Então, aqui só outro aspecto, né? Comparando o carro de 140 mil, se a gente pegar essa diferença e comprar biometano, a gente vai rodar 27 anos com uma média de 10 mil quilômetros por ano, né? Então, qual carro comprar, né? Um de 64 mil ou um de 140 mil, né? Com todas as desvantagens ou todos os prós que tem o carro a biometano em relação ao carro elétrico. Então, considerando que o carro elétrico custa pelo menos 70% a mais do que o carro a biometano, considerando que é necessário dobrar ou triplicar o fornecimento de energia elétrica para a implantação do carro elétrico no Brasil, se a gente considerar que haverá cobrança por demanda de energia de quem adquirir o carro elétrico, considerando que o aumento da demanda de energia elétrica haverá um aumento das usinas termoelétricas de gás natural, que aumentará as emissões de gases de efeito estufa, né? Que por quilowatt-hora de capacidade de bateria, né, aqui é interessante, são emitidos 145 a 197 quilos equivalentes de CO2, que é a mesma coisa que 73 gramas por quilômetro a 98 gramas por quilômetro, né, se esse carro elétrico rodar 15 mil quilômetros por ano. Então, considerando que o biometano não possui particulados, não afeta a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e é sustentável, né? É inimaginável, né, a gente pensar que não exista uma política pública, tanto no Brasil quanto no mundo, para favorecer o carro a biometano, né? E para finalizar aqui a questão do RSU, né, que também é bastante importante na questão do biogás e biometano, a gente sabe que o RSU tem de 40% a 60% de matéria orgânica. E essa, em função da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tem que ser tratada. E a melhor tecnologia para isso é o biogás, onde você tem condições de transformar toda essa matéria orgânica em energia e fertilizante para a produção de alimentos, né? Basicamente, o que eu tinha para apresentar isso em função do tempo, é claro que existem muitos aspectos que tem que ser abordado, mas que vamos ter chance aí, talvez, responder para vocês durante o debate, né, em seguida, e quem quiser também, por e-mail, pode encaminhar seus questionamentos que eu responderei prontamente. Muito obrigado.